A carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 4, é uma das exortações mais solenes das Escrituras. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo nos últimos dias de sua vida, quando sabia que seu ministério terreno estava chegando ao fim. Como um pai espiritual que entrega suas últimas recomendações a um filho amado, Paulo transmite a Timóteo uma missão que ultrapassa gerações: permanecer fiel à palavra de Deus, mesmo quando o mundo rejeitar a verdade. Vivemos em uma época em que as opiniões humanas frequentemente são colocadas acima da revelação divina. Muitos desejam uma mensagem que agrade aos sentimentos, mas rejeitam qualquer palavra que confronte o pecado, chame ao arrependimento ou exalte a santidade de Deus. Paulo revela que isso não seria uma surpresa, mas uma característica dos últimos tempos. A humanidade passaria a preferir mestres que confirmassem seus desejos em vez de ouvir a voz do Senhor. A expressão coceira nos ouvidos descreve um coração que busca apenas aquilo que lhe traz satisfação momentânea. Em vez de desejar a transformação produzida pela verdade, muitos procurariam mensagens adaptadas aos seus próprios interesses. O perigo não estaria apenas em rejeitar a verdade, mas em substituir a verdade por fábulas, filosofias e ensinos humanos que afastam a alma de Deus. Por isso, essa passagem é um chamado urgente para a Igreja de Cristo. Deus continua procurando homens e mulheres que, em meio à confusão espiritual dos nossos dias, permaneçam firmes, pregando a palavra com amor, paciência e fidelidade. A verdade pode ser rejeitada pelos homens, mas jamais perderá o seu poder, porque ela procede do Deus eterno. Ouça o relato bíblico da carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A prioridade absoluta é a palavra de Deus. Paulo não disse a Timóteo para pregar filosofias, opiniões ou tradições humanas. A ordem foi clara: prega a palavra. O verdadeiro alimento espiritual vem das Escrituras. Em todas as épocas, a Igreja permanece forte não pela popularidade de suas mensagens, mas pela fidelidade ao Evangelho. O pregador é apenas um instrumento. A autoridade pertence à palavra de Deus. A missão deve ser cumprida em todas as circunstâncias, quer seja oportuno ou não. Isso significa que a verdade não depende da aprovação das pessoas ou das circunstâncias favoráveis. Há momentos em que a mensagem será recebida com alegria e outros em que será rejeitada. Ainda assim, o servo de Deus deve permanecer constante, corrigindo, repreendendo e exortando com paciência e amor, lembrando que é o Espírito Santo quem convence os corações. Chegaria um tempo de rejeição à sã doutrina. Paulo profetizou um período em que as pessoas não suportariam os ensinamentos que conduzem à santidade e ao arrependimento. Esse tempo não está apenas no futuro, ele já se manifesta diante dos nossos olhos. Muitos desejam um evangelho sem cruz, uma salvação sem transformação e uma fé sem compromisso. Porém, a verdadeira doutrina não foi dada para agradar aos homens, mas para conduzi-los à vida eterna. A coceira nos ouvidos revela um coração dominado pelas próprias vontades. Em vez de se submeterem à de Deus, muitos procuram mestres que falem aquilo que desejam ouvir. Quando os desejos humanos ocupam o lugar da verdade, a pessoa deixa de ser guiada pela palavra e passa a ser conduzida pelos próprios sentimentos. O resultado é uma fé superficial, construída sobre emoções passageiras e não sobre os fundamentos eternos das Escrituras. A verdade continua sendo o único caminho seguro. Paulo advertiu que muitos se desviariam para as fábulas.
Hoje existem inúmeras vozes competindo pela atenção das pessoas, mas somente a palavra de Deus permanece para sempre. Em um mundo cheio de enganos, Cristo continua sendo a verdade. A maior necessidade desta geração não é ouvir mensagens agradáveis, mas voltar-se para as Escrituras, permitindo que o Espírito Santo produza arrependimento, santidade e esperança na volta gloriosa de Jesus. Se você chegou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. E para finalizar esta mensagem, vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos porque a Tua palavra é eterna, verdadeira e digna de toda confiança. Em um tempo em que muitos se afastam da verdade e procuram satisfazer apenas os desejos do próprio coração, pedimos que nos concedas discernimento espiritual para permanecermos firmes em Teus caminhos. Livra-nos da indiferença espiritual e da tentação de buscar apenas aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Dá-nos amor pela sã doutrina, fome pela Tua presença e um coração humilde para receber a correção, a repreensão e a exortação que procedem do Teu amor. Que jamais troquemos a verdade pelas fábulas deste mundo. Fortalece os Teus servos que anunciam o Evangelho. Dá-lhes coragem para pregar a palavra em todo o tempo, com fidelidade, paciência e sabedoria. Que a chama do Espírito Santo permaneça acesa em nossas vidas, para que sejamos testemunhas fiéis de Jesus em meio a uma geração confusa e distante de Ti. Prepara-nos para a volta gloriosa de Cristo, que nossos corações permaneçam firmados na verdade e que, quando Jesus voltar, sejamos encontrados perseverando na fé, amando a Tua palavra e guardando o cumprimento das Tuas promessas. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.